vídeo que eu fiz mostrando meu setup minimalista, eu recebi alguns comentários sobre a qualidade dos vídeos. Então hoje eu decidi mostrar para vocês o meu setup que fica por trás das câmeras. Já que a primeira parte do audiovisual é o áudio e depois vem o visual, eu vou te mostrar então o que eu usei para captar meus áudios até agora. Eu usei o Lark M1, o microfone da Hollyland. Ele é um microfone sem fio, onde o microfone fica aqui comigo e o captador fica aí na câmera. Ele é um microfone muito bom. Eu não tenho o que reclamar da qualidade do áudio dele. Eu usei ele bastante tempo, desde 2023 mais ou menos. Tanto aqui no canal agora, captando os áudios para vocês, quanto com clientes. E eu tô fazendo um upgrade exatamente nesse momento. Tá, beleza, parece um pouco contraditório eu falar que eu gosto muito desse microfone e tá fazendo um upgrade nele agora. Que para mim ele tem um pequeno defeito. A cápsula do microfone dele é muito grande. E eu tô procurando algo que seja um pouco mais discreto ali, um pouco mais minimalista. Ele acaba aparecendo muito na roupa e dependendo de como ele fica. Então é só por isso que eu estou fazendo o upgrade. E nem tô fazendo para um microfone de outra marca, um outro modelo. É meio que só a continuação desse mesmo modelo. Olha, mas fica tranquilo que eu ainda vou fazer o review do Lark M1 aqui no canal e de outros microfones também, com preços diferentes e propostas diferentes também, e fazer um comparativo entre eles para ver o que compensa e o que não compensa aqui para nossa criação de conteúdo. E agora a gente vai entrar na segunda parte do audiovisual, que é o visual. Então vamos começar falando das lentes. Cara, eu tenho bastantes lentes aqui, mas eu não uso todas no canal. No canal eu uso basicamente umas 4 lentes. A primeira delas é essa que você tá me vendo agora, que é a 35mm f1.8 da TT Artisans. E eu uso ela em duas situações, que é a nossa conversa que a gente tá tendo aqui, e também para fazer algumas cenas de B-roll, que são aquelas cenas de apoio que aparecem no meio do vídeo. E para as cenas um pouco mais fechadas e de detalhes, eu gosto de usar também da TT Artisans a 56mm f1.8, que com ela eu tenho um desfoque maior do fundo e eu consigo destacar mais aquilo que eu quero mostrar. E para cenas mais abertas eu gosto de usar a 1855 da Fujifilm, que é essa câmera que eu estou usando. Mas eu gosto de usar ela só em 18mm, porque é onde ela tem uma abertura maior, acaba entrando mais luz e tendo um desfoque melhor também. E se eu quero alguma imagem intermediária entre a 35 e a 18, eu gosto de usar a 24mm f2.8 da Canon. Sei, não é uma lente da Fuji, da câmera que eu uso, e eu consigo usar um adaptador e colocar ela aqui na câmera e ela funciona perfeitamente. E esse meu setup de lentes me atende tanto para o trabalho quanto aqui para o canal, e eu sinceramente não tenho tanta necessidade de trocar de lentes agora. Talvez uns upgrade um pouco mais para frente, mas por enquanto isso daqui atende tudo que eu preciso. E para captar todas as imagens aqui do canal, eu uso dois dispositivos. A câmera que comporta essas lentes que eu acabei de falar e o meu celular, que é o iPhone 15 Pro Max, que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ele, e eu uso ele basicamente para algumas cenas que sejam mais rápidas e mais práticas, ou até mesmo cenas que apareçam a minha câmera. Já apareceu aqui nos vídeos algumas cenas feitas com ele. E agora a gente vai falar da câmera. Eu uso a Fujifilm X-T3. É uma câmera um pouquinho mais antiga, mas ela me entrega tudo o que eu preciso para poder produzir os vídeos aqui para os meus trabalhos. Existem câmeras mais novas com um pouco mais de recursos? Sim, mas eu particularmente gosto muito da Fujifilm. Eu já queria ter essa câmera há algum tempo e ela me atende perfeitamente. E tem uma coisa também que eu gosto muito da marca. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês, isso aqui nem tava no roteiro. Eu sou meio fanboy da marca, eu também tenho uma outra Fujifilm. Essa daqui eu uso só para fotografia de rua ou fotografias assim um pouco mais autorais. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso aqui também. E o que eu gosto na Fujifilm são as cores, a estética que ela tem, e isso me agrada muito. Beleza, a gente já falou de tudo aquilo que a gente usa para captar, mas a gente precisa dar vida a isso tudo. E agora então a gente vai falar um pouco sobre a iluminação que eu uso aqui no canal. E aqui a gente vai dividir entre duas luzes.
o que são as luzes para me iluminar e as luzes práticas, que são aquelas luzes que aparecem no fundo. Tanto essa janelinha aqui, ó, que parece uma janela, um pôr do sol, quanto essa outra luz aqui, ó, que é a barra de LED que já apareceu aqui no vídeo do meu setup minimalista. Então vamos começar falando sobre a luz principal aqui do canal, a que me ilumina, que é essa Andoer. E ela tem 100 watts de potência, o que é mais do que o necessário para eu usar aqui no canal. E ela tem a temperatura de cor de 5.600 Kelvin. Infelizmente eu não consigo alterar essa temperatura de cor, então eu só tenho essa. E para fazer a difusão dessa luz, eu uso um softbox de 60 por 60 com um grid aqui na frente. Esse grid não deixa que a luz espalhe muito para o fundo e fique mais concentrada aqui no meu rosto, aqui nesse primeiro plano. E a segunda luz que eu uso aqui no canal para poder me iluminar é uma luz de preenchimento, que é essa luz que vem aqui na lateral, para não dar tanta sombra no meu rosto. E eu uso o bastão de LED da Luxio P200. Ele é um bastão pequeno, mas ele tem uma qualidade de luz muito boa. E é a luz que eu uso basicamente para fazer as iluminações dos B-roll aqui do canal. E para finalizar a parte de luz, eu vou falar sobre a luz que faz isso aqui, olha. Esse contorno aqui, essa janela aqui, é a lanterna da SmallRig RF10C. Ela é uma lanterna que ela é feita para projetar imagens na parede. E dependendo do modificador que você coloca na frente dela, ela vai te trazer imagens diferentes. Eu particularmente gosto muito dessa janelinha aqui, mas eu uso ela bastante aqui também nos B-rolls do canal, fazendo alguma luz um pouco mais criativa ou criando alguma imagem no fundo para ser mais um cenário do que só um fundo vazio. E para finalizar, eu já mostrei tudo que eu uso para captar, tudo que eu uso para iluminar aqui os vídeos. Agora então eu vou te mostrar alguns acessórios que trazem uma estética diferente para o canal ou facilitam o meu trabalho aqui na hora da gravação. Então vamos começar falando de um acessório que facilita o meu trabalho. A minha câmera, ela não vira o monitor 100% para mim, monitor LCD 100% para mim. Então, eu utilizo um monitor externo, que é esse que está aqui embaixo aqui, ó. A câmera está aqui em cima, olhando para vocês. Agora eu estou aqui embaixo, ó, olhando para o monitor, que é um monitor da Feelgold. Eu não tenho o modelo específico dele, ele é um monitor até bem antigo. Lá atrás, quando eu quis começar o canal, eu comprei ele, mas acabou que eu não usei e agora ele está aqui. Estou usando ele e ele atende tudo que eu preciso. E tem um acessório aqui que eu uso também que pode parecer bobeira até você se ligar na importância dele e na estética que ele traz, que é o filtro Black Mist da QNF. Mas o que esse filtro faz? Você coloca ele na frente da lente e ele tira um pouco daquela nitidez artificial que o digital tem, e ele também dá uma difundida nas altas luzes, deixando um pouquinho mais daquele aspecto cinematográfico no vídeo. E para fazer todas essas imagens estabilizadas, um pouco mais cinematográficas aqui no canal, eu utilizo o Gimbal Scorp C2. E eu ainda estou fazendo alguns testes com ele aqui, e assim que eu terminar, eu falo um pouco mais sobre ele aqui no canal. E tem esse acessório aqui, ó, que ele é um segredo do cinema que merece um vídeo por si só. Ele deixa tudo muito mais interessante, com uma atmosfera diferente. E eu tô falando da máquina de fumaça portátil da Ulanzi. E eu utilizei ela no vídeo do ecossistema Apple para dar uma aura um pouco diferente, um pouco mais cinematográfico pro vídeo. E esse é o setup que eu uso para gravação aqui do canal. Mas deixa aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção e qual acessório você ficou com alguma dúvida querendo saber um pouco mais sobre ele. Lembrando que tudo que eu mostrei aqui, eu vou deixar o link na descrição. Caso você compre pelo meu link, você acaba ajudando aqui no crescimento do canal. E você chegou até aqui, então deixa um like, se inscreve. Olha, grande parte da galera que assiste esses vídeos não se inscreve. Então se inscreve aí para ajudar no nosso crescimento e deixa um like também para outras pessoas encontrarem esses vídeos. E por esse vídeo é isso, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!